Olá, meu povo, aqui é Lorismar Pereira. Quero falar dos 38 presidentes que já administraram o nosso país brasileiro. Mas antes, clique no sininho para receber as próximas notificações, assine o canal e compartilhe. Primeiro Até já. presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, de 15 de novembro de 1889 a 23 de novembro de 1891. Segundo presidente, Marechal Floriano Peixoto, de 23 de novembro de 1891 a 15 de novembro de 1894. Terceiro presidente, Prudente de Moraes, de 15 de novembro de 1894 a 15 de novembro de 1898. Quarto presidente, Campos Salles, de 15 de novembro de 1898 a 15 de novembro de 1902. Quinto presidente, Rodrigues Alves, de 15 de novembro de 1902 a 15 de novembro de 1906. Sexto presidente, Afonso Pena, de 15 de novembro de 1906 a 15 de novembro de 1909. Sétimo presidente, Nilo Peçanha, de 14 de junho de 1909 a 15 de novembro de 1910. Oitavo presidente, Hermes da Fonseca, de 15 de novembro de 1910 a 15 de novembro de 1914. Nono presidente, Venceslau Braz, de 15 de novembro de 1914 a 15 de novembro de 1918. Rodrigues Alves morreu antes de tomar posse. Décimo presidente, Delfim Moreira, de 15 de novembro de 1918 a 28 de julho de 1919. 11º presidente, Epitácio Pessoa, de 28 de julho de 1919 a 15 de novembro de 1922. 12º presidente, Arthur Bernardes, de 15 de novembro de 1922 a 15 de novembro de 1926. 13º presidente, Washington Luiz, de 15 de novembro de 1926 a 24 de outubro de 1930. Júlio Prestes, eleito, mas não assumiu em razão da Revolução de 1930. Junta Governativa Provisória de 24 de outubro de 1930 a 3 de novembro de 1930. 14º presidente, Getúlio Vargas, de 10 de novembro de 1930 a 29 de outubro de 1945, foram 2 mandatos. 15º presidente, José Linhares, de 29 de outubro de 1945 a 31 de janeiro de 1946. 16º presidente, Eurico Gaspar Dutra, de 31 de janeiro de 1946 a 31 de janeiro de 1951. 17º presidente, Getúlio Vargas, 31 de janeiro de 1951 a 24 de agosto de 1954. 18º presidente, Café Filho,
de 24 de agosto de 1954 a 8 de novembro de 1955. 19º presidente Carlos Luz, de 8 de novembro de 1955 a 11 de novembro de 1955. 20º presidente Nereu Ramos, de 11 de novembro de 1955 a 31 de janeiro de 1956. 21º presidente Juscelino Kubitschek, de 31 de janeiro de 1956 a 31 de janeiro de 1961. 22º presidente Jânio Quadros, de 31 de janeiro de 1961 a 25 de agosto de 1961. 23º presidente Ranieri Mazzilli, de 25 de agosto de 1961 a 7 de setembro de 1961. 24º presidente João Goulart, de 7 de setembro de 1961 a 2 de abril de 1964. 25º presidente Ranieri Mazzilli, de 2 de abril de 1964 a 15 de abril de 1964. 26º presidente Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, de 15 de abril de 1964 a 15 de março de 1967. 27º presidente Arthur da Costa e Silva, de 15 de março de 1967 a 31 de agosto de 1969. Pedro Aleixo, vice-presidente impedido de tomar posse devido à Junta Governativa Provisória de 1969. Junta Governativa de 31 de agosto de 1969 a 30 de outubro de 1969. 28º presidente Emílio Garrastazu Médici, de 30 de outubro de 1969 a 15 de março de 1974. 29º presidente Ernesto Geisel, de 15 de março de 1974 a 15 de março de 1979. 30º presidente João Batista Figueiredo, de 30 de março de 1979 a 15 de março de 1985. Tancredo de Almeida Neves morreu antes de tomar posse. 31º presidente José Sarney, de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990. 32º presidente Fernando Collor de Mello, de 15 de março de 1990 a 29 de dezembro de 1992. 33º presidente Itamar Franco, de 29 de dezembro de 1992 a 1º de janeiro de 1995. 34º presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1º de janeiro de 1995 a 1º de janeiro de 2003. 35º presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011. 36º presidente Dilma Rousseff, de 1º de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016.
37º presidente, Michel Temer, de 31 de agosto de 2016 a 1º de janeiro de 2019. 38º presidente, Jair Messias Bolsonaro, de 1º de janeiro de 2019, com mandato até 2022. Aqui termino a minha lista de presidentes. Assine o canal, clique no sininho, dê um joinha e compartilhe para que mais pessoas saibam do meu canal. Um abraço.